com quadro de dor EVA9 e edema em coxa esquerda. Então, a gente percebe aí que está logo no pós-operatório recente. Quais etapas esse paciente precisa passar, né? Então, ele como está no segundo dia pós-operatório, ele ainda está com a bandagem rígida. Então, ele vai precisar ficar com essa bandagem rígida por mais uns 13 dias, fechando aí 15 dias, o tempo total dessa bandagem. Depois da retirada da bandagem, aí que ele vai poder fazer a fisioterapia no coto. Até então, nós vamos fazer aquelas orientações do posicionamento no leito, do fortalecimento de todo o corpo, mas não vamos mobilizar o coto, certo? E à medida que tirou esse curativo rígido, aí nós vamos fazer a bandagem compressiva para que a gente mantenha esse formato cônico. Tá? Então, o que seria a bandagem compressiva? A gente quer... Deixa eu ver se vai dar certo, porque eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se aparece. Eu vou aparecer aqui para vocês, certo? E aí eu tenho que tirar... Deixa eu deixar de compartilhar. Está compartilhando a minha tela ou a outra lá do caso clínico? Aparece a minha tela para vocês? Agora a sua. Tá, toda, né? Pronto. Então aqui, ó, seria um coto de um paciente. Então aqui seria um coto transtibial, certo? Por que a minha imagem não... Vocês estão me vendo, né? Eu não estou me vendo, eu estou vendo alguém aí. Beleza? Então tá aqui, ó, o coto. Tá vendo que o formato dele tá cônico. Então a gente consegue ver que a porção distal tá com um diâmetro menor do que a porção proximal. Então esse é o nosso objetivo do coto. Isso aqui é o formato, ó, da perna do paciente que usa ou que deveria usar essa prótese, certo? A patela fica localizada aqui, ela é transtibial. Então, a bandagem compressiva a gente vai ter que manter sempre ela aqui na região, ó, com o objetivo de manter esse coto cônico. Então, nós vamos girar aqui, apertar essa região e fazendo essa bandagem, comprimindo sempre mais a porção distal do coto. Então, essa bandagem, ó, sempre em 8, passa em cima e passa aqui embaixo, com o objetivo de manter essa compressão. Então, o paciente vai ter que usar isso aqui durante quanto tempo? Ele vai ter que usar até o dia que ele receber a prótese. Então, às vezes, ele passa lá 6 meses com essa bandagem. Nós vamos tirar para quê? Tá dando para ver tranquilo assim? Nós vamos tirar, ó, para fazer o atendimento dele. Tá tranquilo? Tá dando para visualizar? Ótimo. Então, aqui tá o coto, nós vamos fazer o quê? Não tem a desensibilização? Então, a gente pega uma bucha, passa aqui, ó, passa uma bucha fina, uma bucha grossa, nessa parte distal. Por que nessa parte distal? Porque a gente quer criar um apoio distal que ele seja pouco sensível. O que ele vai precisar fazer? Ó, a prótese está aqui, ele vai precisar encaixar esse coto aqui dentro. Ó. Ele vai precisar fazer isso. Ó. Encaixou, ele foi protetizado para que ele possa tocar e andar com essa prótese. Certo? Só que, por que a gente precisa de sensibilizar? Às vezes a gente pensa que é confortável, né? Não é, ó. Não é. Essa aqui é transtibial. Essa daqui, transfemoral. Ó.
Então, articulada, tá aqui, mas nem um pouco confortável. Olha isso aqui, ó. Então, ela não tem espuma dentro, ó. Não tem nada de espuma aqui dentro, não. Muito rígida, é fibra, ó. E por que ela tem que ser assim? Porque ela vai precisar criar aqui, ó, tá vendo? Um vácuo com a perna do paciente aqui dentro. Aqui é a válvula. Então, ele vai colocar a perna aqui dentro e aqui, essa válvula, ele vai tirar, né, o pano que ele usou para colocar o coto aqui dentro, até que ele chegue até o final da prótese, vai tirar todo o ar para que ele depois coloque a válvula e possa prender o coto aqui dentro. Se porventura ele achar que ainda tem ar aqui dentro, não tem um pano específico, não. Tem um que vem, mas tem muita gente que aprende com uma atadura, com outro pano, tá? Tem um que já vem nela para que ele possa colocar o coto. Mas normalmente os pacientes aprendem com outros. Até muitas vezes pelo custo disso tudo. Tá? Então, fala aí, Vitória. Eu perguntei, professor, por conta dessa questão da dessensibilização mesmo. Será que ele não sente dor? Não sei, dependendo do tecido. Mas esse tecido não vai ficar aqui dentro, não, tá, Vitória? Ele vai colocar, ó. Então, ele enrolou. Deixa eu só pegar o outro coto aí. Mas é isso, prof. Ele vai ter que tirar, não é isso? Pela válvula, esse pano? Vai. Então, não vai ter esse atrito, não, do pano no... Vai. Então, normalmente... Entendi. Normalmente, aí, uma microfibra, um tecido mais fino, é mais fácil de escorregar. Então, quanto mais áspero, menor o atrito. Tá? Então, ó, enrolou ali o segmento, não é assim não, tá? Colocou aqui dentro do coto. Só me fala se tá dando para ver direitinho, porque eu tô vendo a minha imagem muito pequenininha, não tô vendo direito, não. Então, é necessário dar... Beleza. Eu não sei por que o meu não aparece todo na tela. Alguma coisa que eu fiz aí que depois, outro ano, eu aprendo. Então, ele vai puxar por aqui, ó, para que ele retire esse pano. E qual é o objetivo? Ele vai puxando, ó, o segmento para baixo, quando ele faz isso. Então, ele vai puxando o segmento com o objetivo dele descer até o final. Então, ele encostou no final da prótese, tirou todo o ar aqui, ele colocou a válvula. Se a gente olhar, a parte central da válvula tem um botão. Ele aperta aqui, que é uma válvula unidirecional. Então, o ar vai poder sair ainda se tiver aqui. Pronto. Um coto eficiente, ele consegue dar um impulso com a perna e acionar o coto. Então, ó, ele consegue aqui, ó, dobrar e fazer o movimento. Certo? Então, ele vai precisar de um coto muito eficiente para dar um impulso, dobrar aqui o joelho da prótese e ele estender. Então, esse joelho, ó, ele tem uma mola que vai oferecer essa movimentação, certo? Ó. Só que ele precisa ter força aonde para manter esse controle? No coto. Então, ele depende da força desse coto para acionar todo esse sistema da prótese. Diferente de uma prótese transtibial. Por quê? Ó, a transtibial, ele tem tíbia na porção, né, proximal. Então, o quadríceps está inserido na tíbia. Todo o controle aqui vai ser muito mais fácil de ser realizado, porque o coto vai até a tíbia. Ele só não tem movimento de tornozelo. Então, ele vai precisar levantar um pouquinho mais o joelho na hora do passo, porque ele não tem dorsiflexão. Na amputação mais alta, uma amputação, como a gente está vendo aqui, transfemoral, igual a história do filme lá que eu falei. Essa aqui, ó, ele vai precisar de um grande acionamento. Por quê? Se ele tropeçar, tiver qualquer fraqueza, olha o que ele vai fazer. Ele vai dobrar assim, ó. Ele não tem o mínimo controle dessa movimentação. Então, risco de queda, e as quedas serão piores. Quem pôde assistir
aí o filme, como eu falei, o que te faz mais forte? A gente vê que ele cai no filme um monte de vezes. Desde o momento que ele foi amputado até a protetização. Por quê? Porque no caso da história do filme, é uma amputação bilateral. Então, a gente precisa fazer todo esse trabalho de força no coto e descarga de peso para que ele suporte a resistência do material aqui, para que o coto, ó, imaginem que o coto tem que estar aqui dentro, ó, e apoiado aqui nessa parte final da prótese. Então, a resistência da porção distal do coto tem que ser a mesma da planta do pé. Então, ele não pode ter, né? Ele vai ter que ter grande desensibilização, porque ele não pode ter dor. Se ele tiver dor, ele não consegue colocar aí essa prótese e ele não consegue ter uma grande eficiência nessa movimentação. E ele também vai precisar, muito provavelmente, de próteses provisórias primeiro, porque a gente não vai conseguir botar bilateral uma prótese articulada para que ele já consiga ficar em pé. Então, tem uma cena interessante lá do filme que mostra ele aonde? Mostra ele em pé na barra paralela. Então, por que na barra paralela? Porque a barra paralela é fixa. Então, ele consegue, com a força do corpo, né, dos braços, do tronco, fazer grande extensão e sustentar o peso. Certo aí? Então, a preparação do coto, imaginem sempre, né, que ele vai ter que ter esse apoio em um local rígido. Outro fator, ele tem que ter muita força, porque agora o coto que vai acionar a prótese, então ele precisa ter muita força para isso aqui. E ainda tem outro fator importante, tem que ter o treinamento para mudança biomecânica. Por que isso? Para que a gente faça extensão do membro inferior, a gente contrai o quadríceps, que está inserido na tuberosidade da tíbia, puxa a tíbia para frente e faz extensão. Não é assim? Beleza. E aqui? A tuberosidade da tíbia, se a gente quiser simular, seria aqui, ó. Cadê? Para que essa prótese fosse funcional, o quadríceps teria que vir aqui, ó. Não é aqui que vem na tíbia? Não tem nada disso. Então, contrair o quadríceps agora não vai fazer essa extensão. Vai fazer o quê? Vai levantar a prótese inteira. Então, levantou o quadril, faz isso, ó. Então, quando ele contrai o quadríceps, lembrando de como ele ia fazer a extensão de joelho, agora ele levanta a prótese do chão. Então, como que ele vai ter que treinar agora? Se a perna está aqui fletida, como que ele vai estender essa prótese? Ele necessariamente vai ter que contrair os isquios tibiais como se fosse colocar a perna para trás. Como se fosse fazer extensão de coxa femoral. Então, o padrão de ficar em pé agora inverteu. Então, ele vai ter que contrair os isquios tibiais, esse coto tem que ser forte o bastante, para que ele possa contrair os isquios tibiais, empurrar a prótese para trás, e por este motivo, ele faz a extensão de joelho da prótese. Tá? Tranquilo aí? Vai mudar a biomecânica. Então, quando ele quiser ficar em pé, ele agora vai ter que fazer o quê? Extensão de coxo femoral para manter o joelho estendido. Se a amputação for unilateral, por exemplo, tem um coto, uma perna só. Na hora, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que contrair quadríceps e fazer a extensão normal. Então, não é fácil ficar em pé. Né? Que às vezes a gente pensa, coloquei a prótese e está tranquilo. E isso, Vitória disse bem, muito difícil reorganizar esse esquema corporal na cabeça de uma pessoa que até então não era protetizada. Então a dificuldade é essa, imagina, ficar em pé, ele agora contrai o quadríceps de um lado e os isquios do outro, para dar um passo. Ele agora,
contrai quadríceps para fletir o coto e depois isquios para manter a extensão. Para dar o outro passo, ele contrai os isquios e depois estende a perna com quadríceps e apoia a perna que ele tem. Agora de novo. E quadríceps para fletir o coto, isquios para que ele faça extensão do coto. Então, a grande dificuldade depois da protetização é essa capacidade dessa mudança biomecânica que ele vai ter que ter. Nesse tipo de amputação, nas amputações transfemorais, certo? Na amputação, que é mais difícil, na amputação transtibial é mais tranquilo. Por que mais tranquilo? Porque ele vai ter aqui, ó, ele tem a tíbia. Então, imagine que ele tem aqui, ó, a tíbia e vai fazer isso. Então, quando ele pensa lá em fletir, ele dobra a tíbia, estende a tíbia. Muito mais fácil para ser protetizado. Por quê? Porque ele ainda tem, ó, inserção normal do quadríceps lá na tíbia, os isquios também. Então, ele continua muito funcional. Ele continua pensando ali, vou fazer extensão. Quadríceps continua fazendo extensão. Os isquios continuam fazendo flexão, muito mais tranquilo. Por isso, quanto mais distal for a amputação, mais fácil para o nosso paciente conseguir ser protetizado e ser mais funcional. Então, aqui, ó, encaixou lá o coto na prótese, todo o movimento que ele fizer agora do membro, ele vai seguir o quê? O que ele tinha no esquema corporal. Não vai ser difícil. Ele não vai precisar se reorganizar, porque ele mantém esse padrão normal. Então, ele pensou fazer extensão de joelho, ele faz extensão de joelho. Tá fácil para ele. Pensou em fletir, ele flete. Agora, ele vai perder em propriocepção, ele vai perder em dorsiflexão. Então, ele não tem dorse. Então, ele vai precisar levantar um pouquinho mais a perna para que ele tenha esse movimento, para depois apoiar o calcanhar no chão, né? Apoiou lá no chão e deu passo. Levanta a perna para colocar para frente para fazer a mesma coisa. Se ele não fizer, se ele seguir o padrão normal, ele vai fazer o quê? Ó, vai ter uma marcha escavante, ele tende a tropeçar o tempo inteiro. Certo aí? Então, depois da protetização, é o treino com a prótese. Então, inicialmente, nós vamos colocar o paciente na barra paralela. Então, por que na barra? Porque na barra ela é fixa. Então, mesmo que ele tenha amputação, né, bilateral, ele vai ter um bom apoio para poder conseguir ficar em pé. E aí, treino de equilíbrio, descarga de peso, equilíbrio estático. Então, ele fica parado. Depois, equilíbrio dinâmico. Conseguiu andar melhor, ele já pode estar equilibrado, estar firme. Já podemos pensar em um andador. Por que o andador? Porque o andador, ele continua, quando apoiado, ele está bem firme, tá? Mas ele é leve na movimentação. Então, com isso, o paciente vai conseguir ter uma liberdade maior, mas ele precisa de mais equilíbrio. E depois, está equilibrado, pode passar para a muleta e, por último, para uma bengala, para que ele possa ter essa capacidade de ficar em pé só com a bengala para poder tirar e ter marcha livre. Só que ele tem que ter essa alta capacidade funcional para fazer isso. Tá? Não é fácil para que ele possa realizar essa motricidade, esse controle geral de movimento. Certo aí? Tranquilo?